Amém? Vamos lá para a palavra. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Amém? A igreja pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, esta palavra que Jesus colocou no meu coração, uma palavra que eu vim meditando, porque todos nós sabemos que orar, para alguns é fácil, né? Para a maioria, eu acredito que seja fácil orar. Mas tem pessoas que têm dificuldade quando vai orar. Se vocês pegar lá em Mateus 6, 9 até o 14, lá também tem a oração do Pai Nosso, lá mais completa. Por que tem a diferença de dois evangelistas aqui? Lucas escreveu assim, Mateus avançou um pouco mais, com mais detalhes, e os evangelhos eles se completam. Então, se você quiser ler depois, Mateus 6, do 5 ao 14, também tem lá a oração do Pai Nosso. Irmãos, Jesus comunicava-se com o Pai constantemente. Amém? Jesus, depois que Jesus foi batizado, a Bíblia relata que Jesus não parou, que Jesus foi incansável. Jesus quando não estava curando, Jesus quando não estava pregando, Jesus quando não estava libertando, perguntavam: onde está Jesus? Jesus estava no monte orando. E às vezes Jesus atravessava a madrugada orando. Então esta oração que Jesus nos ensina aqui logo no começo, que o Pai, Ele nos ensina, o primeiro ato de adoração, então, aqui é Jesus ensinando nós a reconhecermos, em primeiro lugar, que Deus é Pai. Pai. Segundo, que Ele é santo. Santo. E depois, se a gente for aprofundando assim, e não é esse a parte central onde eu quero chegar, mas só para a gente fazer aqui uma, como diz o Tiagão, uma dinâmica, né? Só para a gente entender. Depois fala do perdão, fala do pão. É Jesus mostrando que a gente tem que reconhecer Deus primeiro como Pai, como Santo, e que a glória dele desce nessa terra, e que nós somos cristãos terrenos também, mas nós temos que aprender a viver as coisas do reino, as coisas do alto. E é Jesus então ensinando na oração do Pai Nosso, depois ao pão de cada dia, daí liberar perdão, perdoa para você ser perdoado, e assim vai. Amém? Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos pediram para Jesus, e nós também temos que aprender de Jesus. Ele ensinou os 12, e bem provável que tinham muito mais discípulos com ele. E Jesus
Os discípulos teve a necessidade então, depois de ver tudo aquilo que Jesus está fazendo, de orar. Eu acredito que eles começaram a entender que o meio mais rápido, o meio mais certo de se comunicar com quem ele comunicava, que era o Pai, era através da oração. Por isso esse pedido também pode ser um pedido meu e teu, e falar: Senhor, ensina-nos a orar. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. Senhor. Amém. Irmãos, nós temos vários exemplos de homens que oravam, de homens que se dedicavam, que buscavam Deus incansavelmente através da oração. Do Antigo ao Novo Testamento, nós encontramos diversas orações ao longo das Escrituras. E também nós temos exemplos dos mártires, dos heróis da fé, dos homens que dedicavam suas vidas a Deus e à oração. João Batista orava no deserto. Orou tanto que foi preso, e por orar a verdade, a sua cabeça foi oferecida no final da vida num prato. Mas ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar, ele não deixou de falar a verdade. A pergunta então esta noite é: por que não oramos? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Se você ora, então não é para você. Pula. Mas se você ainda não ora, por que você não ora? Para a gente pensar. Eu pergunto essa pergunta porque Deus fez a mesma pergunta para mim. Por que que você ora, mas ao mesmo tempo não ora? Se você está começando agora, talvez você é menino na fé ainda, talvez você se converteu há pouco tempo. Eu gostaria de dizer para você então que você está no lugar certo. Você está caminhando com o pastor certo, com os irmãos certos. Se você tiver vontade, você vai aprender a orar. Porque nós somos uma igreja que, graças a Deus, através do pastor Gilmar, nós temos implantado aos poucos a cultura da oração aqui na igreja. Nós tivemos uma oração poderosa aqui dos homens. Se você estiver depois, para a gente passar como que foi. Gente, nós estávamos acho que nos 20. Mas essa igreja veio abaixo. Homens, entendendo, se posicionando, que a comunicação e o relacionamento com Deus só vai acontecer quando você der o primeiro passo, quando você sair da sua casa e você estiver disposto a pagar um preço, a sacrificar sim o teu tempo para orar. Segunda pergunta que quero fazer para você essa noite: o que nos impede de orar? Talvez você está desanimado. Talvez o que impede você de orar é o cansaço já. Talvez você cansou de Deus.
Talvez você já cansou da igreja, dos irmãos. E talvez você também nem acredita mais, porque a tua fé, ela minguou. E você está ficando fraco na fé. E nada te motiva mais. Talvez seja um dos motivos esse. Talvez você até orou, buscou, e Deus te deu aquilo que você pediu. E agora você tem. Você alcançou o objetivo, então agora você já não precisa orar mais. Deus fez um milagre. Amém. Terceira pergunta: por que fracassamos na oração? Por que que às vezes nós não conseguimos orar 5 minutos que seja? E eu não vou ficar aqui repetindo tudo aquilo que o nosso pastor às vezes fala, do cuidado com o celular, do cuidado com a televisão, com o tempo que você gasta com isso, com outras coisas que te tiram a atenção. Essas perguntas que eu estou fazendo para você, são perguntas que o próprio Deus fez para mim, porque a gente também fracassa às vezes, irmão Leandro. Mas quem aceitou Jesus, quem crê que Jesus é o único suficiente Salvador da vida dele, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de você, porque nós somos templos do Espírito Santo. E agora, essas perguntas que eu fiz para você, se Ele estiver em você, isso pode até acontecer, mas eu tenho certeza que não vai passar de um dia, porque Ele vai avisar você: filho, volta a orar, volta a buscar o Pai. É perigoso você ficar sem, e o Espírito Santo começa a te inquietar de tal maneira que você não vai conseguir ficar. Mas se você, meu irmão, já acostumou, se para você tanto faz, se para você, isso aí, tio, quando der eu oro, quando não der eu não oro. E eu não estou aqui fazendo o papel de carrasco. Não, Deus sabe que não. Eu não estou querendo aqui puxar a orelha dos meus irmãos. É só um alerta, que eu creio que está vindo do céu, que está vindo do coração do Pai, para mim e para você. Como que pode, meu irmão, um verdadeiro cristão viver sem oração, sem se comunicar, sem se relacionar com Ele todos os dias? Adão já morreu, Eva também morreu, que pecou. E Jesus veio. Eu falo que o maior sacrifício que Jesus fez por nós começou no céu. Como assim? Jesus precisava vir na terra? Ele precisava nascer como criança e passar por todos os processos que ele passou? Não. Por isso que eu falo que quando Jesus resolveu então vir para morrer por mim, por você, pelos nossos, e eu fico pensando,
Jesus falou: agora está tudo consumado. E o véu, ele se rasga de alto a baixo. A carne de Jesus rasgando. E agora não tem mais separação entre o homem e Deus. Agora é você e ele. Você e ele. Amém. E o que fazer então? O que precisamos fazer então para voltar a orar? Eu anotei aqui 3 situações. Tudo o que precisamos, presta atenção, é de um coração sincero e apaixonado por Jesus. Segundo, de um coração transparente, de uma fé viva, que não duvida. Confiar em Jesus, na vontade e na soberania do Senhor. Eu quero dar o exemplo do versículo de Tiago 5,16. Você não precisa pegar, está escrito: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Repete comigo. A oração feita por um justo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Abraão orou em favor do sobrinho. Sodoma e Gomorra, quem lembra? Deus salvou a família de Ló porque tinha um justo que fez oração. E aqui eu quero fazer um parêntese. Hoje eu fui na casa da minha mãe, e como sempre eu tenho 4 famílias que moram lá, e eu tenho uma sobrinha de 12 aninhos. E ela chegou e eu comecei a falar de Jesus para minha mãe. Ela começou a olhar para mim e começou a fazer isso aqui, ó. E eu falava de Jesus, e ela foi saindo, e foi embora. E eu comecei a chorar. Chega a me arrepiar. Não é culpa dela. Não. A nossa luta. Efésios 6. Coloca aqui, por favor. Efésios 6, 10. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Passa, por favor. 11. Mais. O próximo. A nossa luta não é contra nem carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, e vive nas regiões celestiais. Quando você entende isso, irmão Wagner,
você começa a entender então o que está acontecendo. E aí eu fui para a oração, para a adoração. E eu marquei ela no mundo espiritual. Falei, Deus, ela vai comigo para a igreja. Eu vou discipular essa menina. Eu não vou desistir dela. Jesus não desistiu. Por que que eu vou desistir? O que que a maioria faz? Deixa para lá. Mas é uma criança ainda, que eu amo muito. E essa vida, hoje ela foi marcada no céu, porque eu creio na oração, no poder da oração que eu fiz. E vai ser uma grande mulher de Deus. E agora eu falo de Josué. 3 exemplos. A Bíblia diz que Josué era um homem convicto e um homem cheio de fé, e que ele travou uma guerra com o inimigo. E Josué chegou e fez a seguinte oração. Josué 10, versículo 12 e 14. Josué orou, e o sol parou por quase um dia inteiro. Alguns exemplos de oração. E quando eu leio, toda vez que eu leio Josué, e eu leio esse versículo, de que o sol parou por quase um dia inteiro. Quanta fé, quanta convicção agora então, de o poder que tem uma oração. Falando da menina, eu falo agora de Ana. A maioria que conhece a história de Ana. Vocês sabem que Ana era estéril, e que ela foi mãe do profeta Samuel, o homem que ungiu Davi, rei de Israel. Ana orou ao Senhor e fez um voto ao Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, para quem quiser anotar e buscar depois. Sinceridade e fidelidade de Ana. O profeta Eli, quando ela estava orando no templo, chega a acusar, a falar que ela estava embriagada. Mas Ana respondeu para o profeta: não, eu estou muito triste. É por isso que eu oro ao meu Senhor. Eu não consigo, as vozes nem saíam da boca dela. E ela chorava e orava. E o Senhor concedeu a ela então Samuel. Terceiro, quero deixar aqui para vocês. Davi pecou. Apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, Davi caiu em pecado? Caiu.
quando ele já era rei de Israel, ele se deitou com uma mulher que não era sua, cometeu assassinato e mentiu, e as consequências vieram, que se arrastaram através de muitas gerações. Talvez Davi, quando manda um amigo para a guerra e fica no palácio, foi a pior escolha dele, porque daí os olhos dele já viram coisas que não era para ele ver. Talvez esse dia Davi deixou a oração de lado e simplesmente caiu no pecado. Mas teve um momento que a Bíblia fala que Davi caiu em si e se arrependeu. E no livro do Salmo 51, nós encontramos sua sincera oração. Coloca para mim, por gentileza, o Salmo 51, do versículo 1 e 2. Então Davi, quando ele cai em arrependimento, então, e a igreja sabe que ele também foi confrontado pelo profeta Natã. Amém? Sentenciou e pagou o preço da sentença, porque a sentença acompanhou ele por várias gerações. Davi cai em si então agora e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Aleluia. No 10 e no 12, Davi continua. E aí Davi, desesperado, triste, arrependido, e a Bíblia fala que Davi sofreu muito, porque ele é um homem que amava a Deus, era um homem temente, um homem que, se nós consultarmos a Escritura, um homem que escreveu muitas orações, inclusive os Salmos. Davi era temente a Deus, Deus amava ele, mas ele caiu no pecado. E aí Davi agora, ele começa então a fazer o caminho de volta, que talvez esta oração, ela cabe a você que está aqui. Talvez você está com vergonha de voltar para a oração. Talvez você pecou e está com vergonha de fazer o caminho de volta. Então faz que nem Davi e fala assim para Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem me tires de mim o teu Santo Espírito. Se você não orar, o pecado vai fazer você parar de orar. Se você continuar pecando, você vai ter que pedir para Deus o Espírito de volta.
Davi foi humilde ao reconhecer seu estado pecaminoso e falho. Talvez hoje você tenha essa oportunidade. Você não precisa falar e nem se manifestar. Você e seu coração e sua mente com Deus agora. Talvez Davi foi humilde ao reconhecer seu estado pecaminoso e falho, bem como sua total dependência no Senhor. Davi necessitou da purificação do Senhor. Ele necessitou do perdão do Senhor, apesar de não merecer. Sua oração é uma prova de arrependimento genuíno. Pode sim restaurar uma pessoa e levá-la novamente para Deus. Em João 17:11, não precisa pegar, depois vocês olham. Eu fiz só uma observação. Tem uma oração de Jesus aqui por nós. A Bíblia diz que Jesus ora pela nossa proteção e união da igreja. Jesus, no capítulo 17, versículo 11, orou pela nossa proteção e pela união da igreja. E agora eu quero concluir. E eu confesso para vocês que o tema central dessa palavra que Deus colocou no meu coração e que me inquietou muito, e eu levantei de noite no escuro, e Deus falou: escreve. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês. O noivo se faz presente. A noiva também. E o amigo do noivo está aqui ou não está? Vou traduzir. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e o amigo do noivo é o Espírito Santo. Ambos estão aqui esta noite. E agora então existe um banquete. O banquete está montado para a noiva, para o noivo e para o amigo do noivo. O banquete da adoração, o banquete do louvor, o banquete da nossa oração, o banquete da nossa entrega. Você crê nisso, meu irmão? E vamos lá agora. É preciso urgentemente Deus falando comigo, e talvez fale com alguém agora, sair deste lugar pare de matar o seu irmão. Nós queremos ver avivamento. Nós queremos colocar a mão nos enfermos, eles serem curados. Nós queremos colocar a mão nos enfermos e eles serem libertos. Nós queremos os dons do Espírito Santo. Mas um dos mandamentos, lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, quando Deus escreveu um dos mandamentos, não matar.
E Jesus disse: pare de matar o seu irmão. 1 João 4,20. Se você fala que ama o seu irmão, que ama, se você fala que me ama, Deus falando, e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Simples assim. Meu Deus, é muito forte, mas é a verdade, está na Bíblia. Não julgue, para não ser julgado. Não fale mal uns dos outros. Quando assim fizer, você estará matando seu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. O apóstolo Luiz Hermínio, ele sempre fala que aonde tiver uma rodinha de crente, ele falou, ou está comendo, ou está orando, ou está falando mal de alguém. É triste isso, mas é uma das realidades que as igrejas estão vivendo. Matando seu irmão. Quando Deus fala assim, não matarás, não é só para aquele que pega uma faca, irmão William, um revólver e tira a vida do outro. Quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal do seu marido, da sua esposa, de um familiar teu, você está matando o seu irmão. Isso acontece com os crentes. Acontece, infelizmente. Mas nós estamos buscando em Deus. Nós estamos buscando. Eu acredito que a grande maioria já está saindo deste lugar. A maioria tem a oportunidade então de orar, de pedir perdão, ou talvez até mesmo de perdoar, de se arrepender. De se libertar. Porque falar mal dos outros é pior do que o vício daquele refrigerante lá. É pior do que a maconha. É pior do que a cocaína. É terrível. E depois, quando se encontra ainda, se abraça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Isaías 6,5 disse: me perdoa, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. E Deus perdoa. Isaías foi um grande profeta, que teve que passar pela vergonha do povo de Judá. A Bíblia fala que ele andou 3 anos e meio com as nádegas de fora. Era Deus falando que da nudez do povo de Judá, daquele povo que pecava. Mas ele era um homem, do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma luta. Um homem que falava palavrão, um homem que amaldiçoava, que falava mal das pessoas. Aí quando ele fala assim: Senhor, perdoa. O apóstolo Paulo, e eu estou terminando. O apóstolo Paulo vivia um dilema. Ele fala: quando eu não quero fazer, é que eu faço. Quando eu não quero errar, que eu erro.
E ele chega a falar: ô miserável homem que eu sou. Mas depois o apóstolo Paulo, lá na frente, vai falar: combati o bom combate. Amém. E eu encerro aqui, meus irmãos, esta palavra. A noiva, o noivo, o amigo do noivo, estão todos aqui reunidos esta noite. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez essa palavra tenha sido uma palavra dura, mas se fez necessário, é com muito amor e com muito carinho, porque ela também me pegou, William. Ela também falou comigo. De na madrugada eu chegar e falar assim: ô miserável homem que eu sou. Você sabe que uma das piores coisas que existe é quando Deus começa a mostrar você para você mesmo. E isso acontece quando você entra no teu secreto, quando você fecha a tua porta e ora a Deus. Então Deus, Ele vai lá e tira você de você mesmo, e você sai, e você olha para você, e Deus começa a mostrar você para você mesmo. É terrível. Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Lá no secreto, você e Deus. Mas Deus é amor, Ele nos ama. Jesus morreu por nós. E Jesus, uma das coisas que Jesus falou das 7 que Ele falou na cruz: perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Mas se você sabe, você agora, você começa a buscar então. A palavra está aqui. Aqui tem palavras de vida eterna. Você acredita que aqui tem a solução? Que aqui você encontra paz? Que através dessa palavra você encontra amor? Que você encontra perdão? Que você encontra consolo? Se abrace com a palavra todos os dias. Volte para o seu quarto de oração. Volte a orar. Amém? Gostaria de chamar então o irmão Wagner para encerrar para nós. Obrigado. Amo vocês. Oro para vocês todas as noites. E isso eu fico muito feliz em compartilhar com cada um, porque eu oro mesmo por cada um, por cada vida, por cada filho, pedindo a proteção de Deus, para que Deus proteja e nos guarde. Amém?